diz, nós temos ali a produção diária de um certo fertilizante e dessa produção diária de fertilizante nós retiramos 6 porções, diz aqui, nós tiramos 6 porções e estas 6 porções foram analisadas para verificar a percentagem de nitrogênio em cada uma delas. Os resultados estão aqui. E agora diz, sabe-se por experiência que o processo de análise fornece valores com distribuição que se pode considerar normal, com variância igual a 1/4. Bom, vamos rever a última aula, o enquadramento essencial para um exercício de estatística. Então, o enquadramento base é este. Qual é a nossa população? Qual é a variável aleatória de interesse no problema? Nós temos aqui uma variável X, que descreve percentagem de nitrogênio num certo fertilizante, etc, etc. O exercício diz ali que os valores desta percentagem se assumem ter distribuição normal com variância igual a 1/4. Portanto, na caracterização da população temos a variável X é uma normal, nós sabemos que tem 2 parâmetros, o μ é o seu valor esperado, ali não se diz nada acerca do valor esperado, como tal é um parâmetro desconhecido, estamos a assinalar aqui. E depois a variância é o sigma quadrado, que é 1/4. Pronto. Então, nesta primeira fase do problema estamos a ver o que é que significa a população, qual é a distribuição da população e quais são os parâmetros desconhecidos. Temos unicamente o μ, valor esperado. Segundo dado muito importante de todo o exercício em estatística. Nós temos uma amostra dada no exercício. Atenção à caracterização dessa amostra, porque a amostra condiciona todo o problema. Primeira informação importante, a dimensão da amostra. A amostra é representada desta forma assim, x pequenino, um traço por baixo. A dimensão da amostra é 6, esse é um dado muito importante, condiciona todo o problema. E depois, a amostra é dada por extenso, digamos assim, portanto eu tenho ali as 6 componentes. Aqui em cima tenho as 6 componentes da amostra. Ok. Agora, na última aula prática que nós tivemos, nós fizemos este raciocínio assim. Quando eu tenho um parâmetro desconhecido, que é o caso, a minha primeira preocupação é obter uma estimativa pontual para esse parâmetro. O que é estimativa pontual? Estimativa pontual é um valor numérico, um número real, que aproxima o parâmetro e resulta da amostra. Nós dissemos na semana passada que a estimativa pontual, vou abreviar assim, para o valor esperado, é sempre a média amostral. O que é a média amostral? A média amostral é, eu somo todas as componentes da amostra e divido pela sua dimensão. Eu tenho aqui uma cábula para os valores da média amostral, aqui estão elas, está bem? Eu vou usar estas cábulas ao longo da aula para os valores, para não estarmos preocupados em calcular estes valores, senão perdemos muito tempo. Então, a média amostral para este problema é 5,916. Isso quer dizer que a amostra deu indicação para o valor esperado, a indicação que dá é que o valor esperado pode ser aproximado por este valor, 5,916. Pronto, então vamos rever. Eu sei qual é a população, sei qual é a sua distribuição, sei quais são os parâmetros desconhecidos, olhei cuidadosamente para a amostra e, usando a amostra, fui obter uma estimativa pontual para os parâmetros desconhecidos, neste caso só tenho um. Pronto. Agora estou pronta e estamos prontos para ler a linha A. E diz assim: suportam as observações a garantia de que a percentagem esperada μ de nitrogênio é igual a 6% ao nível de significância de 10%. Então, ali quando diz suportam as observações a garantia, etc.,
estamos a falar num teste de hipóteses, está bem? Vamos construir o teste de hipóteses aqui e agora. Vamos construir passo a passo com calma, porque este trabalho é fundamental para testes de hipóteses no curso todo. Vocês vão fazer testes de hipóteses para parâmetros neste ambiente, também no ambiente da regressão linear, e vão fazer testes de hipóteses na segunda parte do capítulo 8, que vamos falar para a semana. A estrutura é sempre igual, de maneira que é importante a pessoa compreender as ideias base e o método. Primeira frase num teste de hipóteses. Nós identificamos H0. H0 chama-se a hipótese nula. O que é a hipótese nula? A hipótese nula apresenta a conjetura, e a conjetura é dada no exercício. A conjetura ali presente no exercício é que o μ é igual a 6%. A hipótese nula é dada pelo problema, não somos nós que escolhemos. Então, a hipótese nula neste problema é μ é igual a 6%. Atenção ali uma coisa, 6%, este símbolo é porque a variável aleatória de interesse tinha a unidade de percentagem. Era a percentagem de nitrogênio, etc, etc. Portanto, eu quero discutir a hipótese do valor esperado de μ ser 6 na unidade da variável. Portanto, vamos só escrever assim. Queremos discutir a hipótese do μ ser 6. Então, a hipótese nula resulta da conjetura que é dada no exercício. Nós apresentamos unicamente a conjetura para ser mais simples, discutirmos um com os outros testes de hipótese. E agora, H0 é discutido contra versus uma hipótese H1. A hipótese H1 chama-se a hipótese alternativa. O que é a hipótese alternativa? A hipótese alternativa apresenta a forma como vamos debater H0. Nós podemos debater H0 com dois tipos de simetria. Ou discutimos tudo à direita e à esquerda da conjetura, e então aí temos uma hipótese alternativa bilateral. Bilateral seria então H1, discuto tudo o que seja diferente de 6. Ou podemos ter uma hipótese alternativa unilateral. Unilateral pode ser à esquerda ou à direita. Como é que eu sei qual é o H1 que eu vou escolher? Bom, se o exercício não disser nada, que é o caso deste, eu tenho direito a escolher. Eu, aluno, tenho direito a escolher. Nos últimos tempos, os exercícios de avaliação dizem claramente qual é o H1 que se pretende que o aluno escolha, está bem? Aqui, como não diz, nós vamos começar por discutir uma bilateral para treinar e depois no segundo exercício, se vocês quiserem, consideramos uma unilateral. Então, qual é a informação que está aqui? Em H0 está a conjetura, em H1 estamos a dizer à pessoa que trabalha connosco o que é que estamos a considerar além da conjetura. Se estamos a considerar à esquerda e à direita, e então temos uma discussão bilateral. Se estamos a considerar unicamente à esquerda ou unicamente à direita, está bem? A discussão, aqui a escolha do H1, vamos pôr aqui uma nota, vai ser importante, vamos só pôr aqui uma nota que vai fazer sentido daqui a pouco. H1 determina, quando nós escolhemos H1, nós vamos determinar a simetria da região da rejeição. Já vamos ver, mas é importante a pessoa ter ideia que H1 determina a região de rejeição, determina a sua simetria. Pronto. Temos ali H0 e H1 e agora vamos ter o cuidado de verificar se o exercício nos dá um nível de significância. Neste caso dá, está ali, diz para nós discutirmos a hipótese do μ ser 6,
ao nível de significância de 10%. Portanto, nós temos aqui um nível de significância, vamos registar isso, porque o nível de significância, vamos por aqui, estou a abreviar nível de significância, o que eu estava a dizer há pouco é, o nível de significância é dado pelo problema, está bem? Se não for dado, nós temos que discutir com outra estratégia. Mas se nos for dado, ele está lá no enunciado, não é preciso, não é decisão nossa. Agora, nós vamos voltar ao que fizemos a semana passada, e no passo 2, temos aqui o H0, temos o nível de significância, e agora na fase a seguir, vamos escolher a variável aleatória fulcral adequada ao problema. Como nós vimos, a variável aleatória fulcral adequada está escrita aqui nesta tabela. Exato. E então vamos olhar para a tabela outra vez e depois transcrever a informação da tabela para o formulário. Então, o que é que eu quero? Eu quero fazer um teste de hipóteses relativa ao parâmetro μ. Portanto, aqui na coluna vou procurar μ. Nós vimos a semana passada que há 4 situações para μ. Atenção a isso, eu tenho 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Na semana passada, eu observei convosco que, nos segundos casos, os 2 de baixo, a variância é desconhecida. Não é o que se passa no nosso problema. No nosso problema, a variável aleatória x, que é a variável de interesse, é uma normal do valor esperado e o desconhecido, e variância 1/4. Portanto, aqueles 2 casos de baixo não interessam. Ficamos aqui com estes de cima. Nos 2 de cima, atenção a este detalhe aqui. No segundo caso diz n suficientemente grande, estamos a aplicar o teorema de limite central, portanto n deve ser maior ou igual do que 30. Também não funciona, porque nós há bocado escrevemos que a dimensão da amostra era 6. Então, no nosso problema, nós temos uma única variável aleatória fulcral adequada, é esta que está aqui, está bem? Agora, o que eu estava a pedir a toda a gente para observar é, agora preparamos-nos para a avaliação, vimos aqui ao formulário, olhamos para este código de cores e pensamos, ok, esta variável aleatória fulcral serve para construir um intervalo de confiança para o parâmetro μ, ou fazer um teste de hipóteses para o parâmetro μ, quando a variável x é uma normal de parâmetro μ e variância conhecida. Como a variância é conhecida, ela aparece designada ali embaixo. Se não fosse conhecida, não estaria ali. Então, vou tomar notas, vou conhecendo o formulário. E agora, volto ao caderno do trabalho e tenho ali variável aleatória fulcral, x barra menos μ, sigma quadrado sobre n raiz quadrada, uma distribuição normal reduzida. Vamos lembrar aqui, esta coisa é estimador para o parâmetro. Nós já concretizamos este estimador lá em cima e obtivemos a estimativa pontual para o μ. O sigma quadrado é 1/4, dizia o princípio do exercício, e o n é 6. Sigma quadrado é 1/4, n é 6. E μ é o parâmetro desconhecido, portanto eu conheço tudo naquela variável aleatória fulcral. Agora, eu vou forçar a variável aleatória fulcral a respeitar o H0. Ou seja, eu vou forçar a variável aleatória fulcral a respeitar a afirmação μ igual a 6. Quando eu fizer isso, eu vou definir aqui uma nova variável que é x barra menos 6. Vou substituir o μ quadrado, 1/4, o sigma quadrado, desculpem, a variância, e vou substituir o n. Então, esta variável resulta unicamente
de forçar a variável aleatória fulcral a respeitar a conjetura. Quando a conjetura é verdadeira, μ é 6, eu posso substituir. Nós escrevemos assim, esta variável, quando o H0 é verdadeiro, por isso é que aparece aquele H0 ali, é uma norma reduzida. Porquê que é quando o H0 é verdadeiro? Porque quando o H0 for verdadeiro, eu posso substituir μ por 6. Vamos chamar esta variável t. Nós aqui chamamos-lhe a estatística de teste. Então, primeira fase, H0, H1. Atenção se é dado o nível de significância ou não. Escolher a variável aleatória fulcral adequada, utilizando a tabela. E depois, quando a tabela já não for necessária, utilizar o formulário. E obrigar a variável aleatória fulcral a respeitar o H0. Quando a variável aleatória fulcral respeitar H0, eu estou a definir a estatística de teste. A estatística de teste é uma variável aleatória, toda a gente está a ver aqui a designação. E agora, nós vamos registar num desenho a informação que temos ali para termos ideia do que é que precisamos de ter para concluir o teste de hipóteses. Então, o que é que nós vamos registar nesse desenho? Vamos registar a função densidade de probabilidade da estatística de teste, portanto eu vou pôr aqui. T é a estatística de teste. T, quando H0 é verdadeira, é a norma reduzida. Se tem distribuição natural, normal 0,1, então a função densidade de probabilidade é uma curva de Gauss, simétrica em relação à origem. Estou a tentar desenhar aqui, não é grande coisa, mas estou a tentar. Então, neste desenho, eu tenho a função densidade de probabilidade para a minha estatística de teste. Eu sei qual é a sua distribuição se o H0 for verdadeiro. Eu queria chamar a atenção que este eixo aqui, o eixo das abscissas, é o eixo onde eu registro valores observados pela estatística de teste. O que significa valores observados? Significa valores que a estatística de teste assume em cada amostra. Ou seja, quando eu olho para esta variável aleatória que está aqui, a única coisa livre é o x barra, tudo o resto está definido. Se eu tiver amostras diferentes, eu vou substituir a média amostral x barra por valores diferentes. E quando eu substituir aquele x barra por valores na amostra, eu vou ter valores observados. Então, cada amostra gera um valor observado daquela estatística de teste, porque cada amostra tem uma média amostral. Nestes exercícios, nós temos uma única amostra, portanto, vamos obter dessa amostra um único valor observado. Esse valor observado é extremamente importante no exercício. Portanto, nós vamos destacá-lo aqui. Valor observado, vamos lhe chamar assim, da estatística de teste na amostra dada, porque eu tinha uma amostra que tinha sido dada no exercício. Como é que eu calculo? Bem, vou escrever assim, atenção à anotação. A minha variável aleatória, a estatística de teste, é T maiúsculo. O valor observado é T minúsculo. T maiúsculo é a variável, T minúsculo é o valor observado. Como é que é calculado o valor observado? Em vez de ter aquele x barra maiúsculo, vou ter a estimativa pontual. Então vou substituir aqui x barra menos 6, 1 sobre a raiz de 24. O meu x barra que obtivemos lá em cima é 5,91,6, substituímos aqui. Agora tenho aqui uma cábula para o valor observado.
O valor observado resulta simplesmente de substituirmos ali a média amostral, não tem problema nenhum, não é? Então, tenho aqui o valor observado, que é sensivelmente menos 0,408. Vamos marcá-lo aqui no desenho. Ele é negativo, eu vou marcá-lo aqui, que é minúsculo, sensivelmente menos 0,408. A partir de agora, toda a gente se lembra que este é o valor observado. Resulta da única amostra que eu tenho no exercício. Então, neste gráfico da função densidade-probabilidade, o eixo das abscissas é o eixo onde eu marco valores que aquela estatística de teste pode assumir em diferentes amostras. Como eu só tenho uma amostra, só tenho um valor observado, que é aquele que está ali. Tá bem? Então, variável aleatória focal, forçamos-la a respeitar o H0 e definimos a estatística de teste. A estatística de teste é uma variável aleatória, aqui está ela. Traçamos um gráfico, função densidade-probabilidade, o eixo onde temos valores observados e temos um valor observado correspondente à amostra que nos deram, está bem? E agora vamos apresentar aqui a definição de região de rejeição. Tínhamos falado há pouco lá em cima na região de rejeição. Vou lembrar aqui o que é. Então, vamos pôr aqui uma nota sobre a região de rejeição. Região de rejeição. Vou pôr aqui esta nota só uma vez, para valores observados da estatística de teste. Por que estou a fazer isto? Porque quero que toda a gente compreenda e fixe, compreenda e memorize que a região da rejeição é uma entidade no eixo dos valores observados. Portanto, é uma entidade que vai ser definida aqui no eixo das abscissas, está bem? A região de rejeição é uma entidade que vive naquele eixo. O que é a região de rejeição? Ora, o professor Manuel Moraes definiu a região de rejeição assim. Vamos fazer aqui uma nota. A região de rejeição chama-se W, sempre W. Ela depende de quê? A região de rejeição depende de duas entidades. O nível de significância, que neste exercício é 10%, e depende da hipótese alternativa. A nossa hipótese alternativa é bilateral. Então, o que é que cada uma destas coisas determina? Fazemos assim. Como o H1, aqui está, como o H1 é bilateral, então o W também é bilateral. O W tem a região da rejeição, tem exatamente a mesma simetria que o H1. Se o H1 é bilateral, então W é bilateral. Se o H1 fosse unilateral à esquerda, o W seria unilateral à esquerda. Vamos ver um exemplo à frente. Aqui neste caso, o que é que significa o W ser bilateral? Significa que naquele desenho eu tenho dois problemas muito graves que são o menos infinito à esquerda e o mais infinito à direita. Se a região de rejeição é bilateral, então eu tenho um intervalo à volta do menos infinito, aqui, e depois tenho um intervalo simétrico à volta do mais infinito. Então, a região de rejeição ser bilateral significa que é a união de dois intervalos, um em torno do mais infinito, outro em torno do menos infinito. Os intervalos são simétricos porque a função densidade-probabilidade é simétrica.
Então, a nossa região de rejeição é bilateral. Vou só pôr aqui uma nota. O que é que aconteceria se a nossa hipótese alternativa fosse unilateral? Para termos aqui uma nota, está bem? Para toda a gente ter uma nota e depois olhar para isto com calma. Vamos exercitar daqui a bocado. Se o meu H1 fosse à esquerda, então a minha região de rejeição era só à esquerda, era um intervalo só à volta do menos infinito. Se a minha hipótese alternativa fosse para a direita, então o W também seria unicamente à direita. À direita, o meu stress é o mais infinito, está bem? E que a região de rejeição dependia do H1, que determina a sua simetria, e dependia também do nível de significância. Então, para que serve o nível de significância neste jogo? É muito simples. O professor Manuel Moraes escreveu assim na aula teórica, assim: o nível de significância é a probabilidade da minha estatística de teste pertencer à região de rejeição quando o H0 é verdadeiro. O que isto tudo quer dizer numa notação mais simples? Quer dizer que o nível de significância, que é 10% no meu exercício, é a probabilidade da minha estatística de teste pertencer ao W. Vamos escrever assim de uma forma mais simples. O que isso quer dizer? Reparem, é muito simples. A nossa notação aqui na aula prática é muito mais simples do que a notação, por exemplo, na resolução dos testes e tal. Se vocês quiserem utilizar esta notação quando estão a pensar, não há problema absolutamente nenhum. Para mim é mais simples esta notação e, portanto, ajuda. Vocês estão só a pensar assim. Neste desenho, vocês têm a região de rejeição, é a união desta cauda com esta. É esta a região de rejeição, W, nós escrevemos lá em cima. Aqui está dito que 10% é a probabilidade da minha variável T pertencer àquela união de intervalos. Mas se é a probabilidade, é o integral da função densidade de probabilidade, e se é o integral, é a área entre o gráfico da função densidade de probabilidade e o eixo X. Então, o que nós estamos a dizer é uma coisa muito simples, graficamente. A probabilidade associada a estas duas caudas é 10%. No geral, é o nível de significância. Para que isso serve? É porque eu tenho que saber qual é o valor do C. Esta constante que nós temos aqui é extremamente importante e nós temos que saber quanto é que ela vale. Mas para isso, basta olhar para o desenho. Toda a gente olha para ali. Eu tenho 10% nas duas caudas. O gráfico é simétrico. Portanto, aquilo só é possível se à direita do C para a frente a cauda tiver 5%. Mas se esta cauda que eu estou agora a marcar a azul tem 5%, então eu sei o que é C, porque eu posso escrever assim: a probabilidade à esquerda do C é 95%, portanto ele é um quantil. C é um quantil para a norma reduzida e para a probabilidade 0,95 eu vou obter o quantil de tabela 4. Então o objetivo é caracterizar a probabilidade nas duas caudas para depois saber qual é a probabilidade que está à esquerda do C. Quando eu souber a probabilidade à esquerda do C, eu posso dizer ele é quantil de uma certa probabilidade e vou conseguir ler o seu valor. Diz ali em cima, tabela dos quantis da norma reduzida. Eu quero o quantil para 95%, é uma probabilidade na coluna da esquerda, vamos recordar, na coluna da direita, a coluna da direita tem probabilidades acima do 0,50. Se eu não quiser acrescentar nada à probabilidade, que é o meu caso,
eu quero 0,95, eu vou cruzar com a primeira coluna aqui. Então, vou lá acima ao 0,95, já está aqui, e vou cruzar 0,95, que é esta linha, com a primeira coluna lá de baixo, o quantil é este. E agora, sabemos quanto é que é o C. Finalmente, temos este desenho completo. E agora que temos este desenho completo, podemos tomar a nossa decisão. Quando eu faço um teste de hipóteses, o objetivo é tomar uma decisão em relação à hipótese, ok? Nós vamos agora tomar a decisão, e isso é muito simples. Temos aqui, vamos colocar aqui o desenho completo. Então, o que é que eu tenho agora aqui no desenho? Tenho o valor observado, tenho a função de densidade de probabilidade, naturalmente, e agora, aqui onde está C, já tenho o valor. O que nós estamos a dizer é, para eu ter uma região de rejeição bilateral, cujo nível de significância é 10%, a única forma disso acontecer é eu vir de menos infinito até menos 16449 e de 16449 até mais infinito. E agora que temos tudo no desenho, vamos tomar a decisão no problema. E então, a decisão, atenção uma coisa, eu só posso tomar duas decisões, está bem? Uma é, eu rejeito H0 ao nível de significância de 10%, que me pagaram, e a outra é, eu não posso rejeitar, eu não consigo rejeitar, eu não rejeito H0 ao nível de significância de 10%. Reparem aqui uma coisa, nunca se aceita H0. Pode rejeitar-se ou não. Essas são as únicas decisões que eu tenho direito. Eu posso rejeitar a 10% ou não. Não posso aceitar H0. Quando é que eu rejeito? Eu rejeito quando o valor observado pertencer, é só ouvir a frase, o valor observado pertence à região de rejeição a 10%. Ou seja, o valor observado pertence a W de 10%. Quando é que eu não rejeito? Eu não rejeito se o valor observado não pertence à região de rejeição. Qual é a decisão que vocês tomam aqui, neste caso? O que é que decidem? Não devemos rejeitar. Não devemos rejeitar. E já está.